Pronto, vai gravar. Bom, vamos lá. Então a gente vai falar hoje, né, vai continuar as arrays, né, as matrizes. Né? Na aula passada a gente viu, né, o que são matrizes. Matrizes são variáveis que guardam inúmeros valores ao mesmo tempo, né, todos esses valores indexados numericamente. Né? Então, como é que eu crio uma array? XPTO é minha array. Eu declaro essa array com esses colchetes, né? E aí, a XPTO passa a ser uma array, quer dizer, ele passa a guardar valores assim, né? XPTO 0 é igual a palavra, XPTO 1 é igual a outra palavra, e por aí vai. Então, a gente guarda valores, né, na mesma variável. E qual a vantagem disso, né? A gente pode criar um for, né? I menor que XPTO length, que é, eu não sei quantos dados tem guardados, quantos índices tem guardados em XPTO, eu uso essa propriedade das arrays .length, né? Ó, quantos tiverem, né? Se XPTO tem 2 valores, vai 2. Se XPTO tivesse 10 valores, era 10. Se XPTO tiver 1.500, é 1.500, né? E igual aí mais um. E aí eu posso fazer um loop que vai rodar por todos os valores guardados numa única variável, né? Então isso facilita a beça a gente a fazer coisas sistematizadas, porque se a gente quiser criar 10 variáveis diferentes, não uma array, 10 variáveis diferentes, a gente vai ter que manualmente, para fazer alguma coisa, né, falar o que cada variável tem que ser feita. E aí se eu criar mais 15, aí eu tenho que ir no código, 25 variáveis. Se eu criar mais 10, 35 variáveis que eu vou ter que ir no código mexer. Quando eu criar uma única variável e indexar valores, basta, né, eu adicionar mais coisa aqui que automaticamente tudo vai acontecer, porque ele está indo por todos os valores, certo? Então isso é uma vantagem para a gente criar loops e criar mecanismos sistemáticos, né, sistematização das coisas, que ele vai capturar os devidos valores através dos índices, e não de nomes de variáveis diferentes que a gente não tem como automaticamente fazer o processing entender. Né? Então, a grande vantagem, né, a primeira grande vantagem está aqui, né, da gente utilizar arrays. Né? A desvantagem da gente utilizar arrays é que isso aqui começa a ficar menos legível, né, para a gente entender. Né? Quando a gente dá um nome para uma variável, a gente geralmente tem alguma coisa que a gente consegue compreender, porque tem um nome, a variável tem um nome, a gente sabe qual é a variável. Né? Posição X, posição Y, né? Ângulo. Se a gente guarda numa variável XPTO indexado, você não sabe exatamente com o que você está lidando ali no código, fica mais difícil de ler e entender, certo? Então, essa é uma desvantagem, né? Mas, dependendo daquilo que a gente vai fazer, as vantagens são sempre muito maiores do que as desvantagens, né? E aí a gente usa os arrays, mesmo eles sendo mais difíceis de ler. Bom, outra maneira de a gente colocar dados em XPTO que eu não falei para vocês, né, em vez de a gente colocar XPTO 0, XPTO 1 e por aí vai, outra maneira da gente colocar dados é separar esses dados aqui por vírgula. 10, 0, 50, 25 e por aí vai. Isso significa, isso aqui, ó, é equivalente a fazer XPTO 0 é igual a 10, XPTO 1 é igual a 0, XPTO 2 é igual a 50, XPTO 3 é igual a 25, XPTO 4 é igual a 10. Tá? É a mesma coisa. Você só está dando os valores na sequência aqui, já para ele preencher. É só para facilitar a escrita, é só para ter menos coisa escrita. Não faz diferença nenhuma a gente falar isso daqui e escrever isso aqui embaixo, ou colocar já diretamente os números aqui, tá? Diga, Julia. Professor, no caso, quando eu quiser chamar uma dessas questões que estão dentro dessa array, dessa matriz, por exemplo, eu quero chamar
a segunda, que é 50, né? Uhum. Valor E 2. aí, tipo, eu coloco esse XPTO 5, mesmo que esteja dentro daquele jeito, separado por vírgula, dá Ó, no mesmo. vamos lá, vou mostrar para você, então. Ó, 10, 20, 30, 40, 50, certo? Aqui, ó. Console, log, XPTO 4, que é, esse aqui é o 0, esse aqui é o 1, esse aqui é o 2, esse é o 3 e esse é o 4, ou seja, é 50, certo? Aqui, ó. Vamos lá. Não tem diferença alguma, tá? Olha, ó, 50. Se eu colocar aqui, ó, console log 2, vai dar 30. Aqui, ó, 30, certo? Porque o 2 é 0, 1 e 2. Tá bom? Então não tem diferença nenhuma. É só a gente chama isso aqui de shortcut, né? Isso aqui é só um atalho para facilitar. E poderiam ser palavras também, tá? Guilherme, João, Ricardo, enfim, Antônio. Aqui, ó. Mesma coisa com valores, outros tipos de valor, né? Que aqui são strings, certo? Mesma coisa, não tem problema nenhum, tá? Igualzinho. Aí, ó, Ricardo, tá? Então não faz diferença, é só uma questão de um atalho para você já escrever os valores de maneira mais rápida, em vez de você ficar colocando XPTO 0 igual a tanto, XPTO 1 é igual a tanto. Tudo bem? Tranquilo, gente? Então, isso é um atalho, não é necessário, mas pode facilitar a vida dependendo dos valores que você vai preencher. Bom, agora vem a novidade, né? Sempre que a gente indexa array, a gente indexa, ou pelo menos até agora, a gente indexou numericamente, um número, certo? Aqui, ó, 2, 1, 3, 4. Mas o JavaScript tem um negócio chamado arrays associativas. O que são as arrays associativas? Se não me falha a memória, é o JavaScript que tem isso e o PHP tem isso também. Acho que o PHP também é uma linguagem que tem arrays associativas. As arrays associativas, elas são dados guardados, são arrays que guardam dados, mas em vez delas indexarem esses dados por números, elas indexam esses dados por palavras. Como é que é isso? Vamos lá. Não muda muito. Só que a questão é, ok, aqui, ó. Em vez de eu falar XPTO 0, 1, 2, 3 igual a uma palavra, ou um número, ou qualquer coisa, eu uso uma string aqui no lugar do índice numérico. Primeiro. Segundo. Terceiro. Aqui, ó. Isso daqui são poucas as linguagens de programação que oferecem, né? Por obviamente, porque vocês vão me falar, mas professor, você acabou de falar que a grande vantagem da array é a gente poder indexar por números e fazer um loop que passa por todos esses números, né? Para que eu vou usar uma palavra, né? Para que eu vou usar um termo, né? Que eu não vou poder ficar girando num loop. A gente já vai ver, tem utilidades, né? Claro que também dá para fazer uns loops também com isso, mas a gente vai ver que são um pouco mais chatos de fazer. Mas dá para fazer. Isso aqui tem algumas vantagens na programação. E isso é uma das coisas, inclusive, que deixa o JavaScript muito poderoso, né? Que as outras linguagens não têm. Então, se eu quiser, por exemplo, capturar esse valor aqui, outra palavra, eu vou usar isso aqui, ó. Ele vai tranquilamente, normalmente, me dar esse resultado. Não tem problema nenhum. Tá? Então, o JavaScript ele permite que a gente utilize números, né, dentro das arrays, e ele também permite que a gente use strings dentro das arrays, palavras. Né? E isso é muito raro. Isso não é qualquer linguagem de programação que permite. Então, vamos lá. Primeiro, por que isso pode ou não pode ser útil?
né? Em que casos isso pode ser útil? Vamos lá. Vocês estão acostumados até agora a fazer um monte de if, né? Quando você precisa de uma situação, né? Ó, vamos lá. Eu vou criar aqui uma função, ó, sei lá, XPTO, vou usar uma variável normal aqui, tá, gente? If XPTO igual a Guilherme, act 0,0,10,10. If XPTO é igual a João, act 30,30,10,10. Né? Ou mudar a cor, né? Qualquer coisa assim. If XPTO igual a Ricardo, act 100,100,10,10. Ou seja, eu começo a criar um monte de ifs, certo? If isso, if aquilo, né? Coloco um monte de if para, caso o valor de uma variável seja alguma coisa, um dado escrito, textual, faz isso. Se for outro, faz aquilo. Se for o outro ali, faz aquele terceiro caso ali, certo? Tudo bem? Beleza. Então, isso é uma maneira bem tradicional, né? De se escrever um código. A maioria das linguagens de programação, vocês vão ver códigos escritos assim, cheio de if, um monte de if, um atrás do outro. Uma array associativa resolve esse problema. Como? Assim, ó. Então, let XPTO é igual a uma array. XPTO Guilherme é igual a 0. XPTO João é igual a 30. XPTO Ricardo é igual a 100. E aí o que acontece? Eu venho aqui, em vez de escrever um monte de if, coloco rect XPTO nome, vírgula, XPTO nome, né? Você lembra que era 0,0, 30,30, 100,100, era o mesmo valor, né? 10,10. Ou seja, em vez de criar um monte de if, né? Caso isso, caso isso, caso isso, caso isso, caso isso, caso isso, eu já utilizo, ó, o próprio nome. Caso seja Guilherme, é 0. Caso seja João, é 30. Caso seja Ricardo, é 100. E eu uso o dado da própria variável diretamente, sem a necessidade de um monte de if, um monte de condicionais, né? Obviamente que isso, em questões de frações de frações de frações de frações de segundo, é mais rápido, é mais eficiente, né? Então não é pela velocidade que a gente faz isso, né? A gente não trabalha assim por causa da velocidade, porque a questão é mínima. Se a gente estivesse, por exemplo, falando de um jogo de computador que calcula quadrilhões de polígonos por centésimo de segundo, né? Acelerar o cálculo com uma coisa dessa faz diferença, porque ele faz muitos cálculos, né? É cavalar, né? Mas se você... Mas a gente não está fazendo isso aqui, está fazendo uma coisa bidimensional muito simples. Então, o impacto de processamento é irrisório, é ridículo. Não é por causa disso. Mas é por uma questão da gente simplificar o nosso código, né? Da gente já trabalhar de uma maneira muito mais direta, né? Muito mais imediata, em vez de a gente ficar sondando, né, o valor das variáveis. E mais do que isso, vamos supor que além de Guilherme, João e Ricardo, eu crie mais 10 nomes. No meu código eu vou ter que ficar colocando, né? If isso, if aquilo. Aí eu coloquei mais 15, vou ter que colocar mais 15 ifs. Então eu vou ficar colocando if para cada situação que aparecer, né? Nova, cada possibilidade. Nesse caso, não. Eu não preciso ficar colocando um monte de if, não preciso ficar aumentando os meus ifs. Por quê? Porque essa instrução já está pegando o valor diretamente e aplicando, né?
Entenderam? Então, eu não preciso ficar mexendo mais no meu código, colocando um monte de linha. O processo já está automatizado, ele já está aqui. Ó. Ele vai pegar o valor que tiver registrado com o nome da pessoa e vai aplicar, certo? Então, nesse caso aqui, ó, como o Pedro perguntou, ó, o nome é João, certo? Ó, XPTO com o valor João é 30, certo? Ele vai pegar. Se eu vier aqui em algum momento e mudar para Ricardo, XPTO com o valor Ricardo é 100. Então, ele vai desenhar no 100. Certo? E por aí vai. Né? Se eu criar mais 10 nomes aqui, não vai impactar em nada no meu código. Eu não vou precisar criar um monte de if, porque já está tudo previsto, já está tudo estruturado. Certo? Então, isso daqui também é uma grande vantagem. É uma maneira, gente, muito mais sofisticada de raciocinar a programação. Vocês vão perceber que quem faz muito isso são os desenvolvedores, os programadores com experiência. Por quê? Porque eles já sabem que isso é uma maneira mais inteligente de trabalhar do que trabalhar com um monte de if, um monte de casos. Né? Em alguns casos, inclusive, eles vão criar funções que devolvem o resultado, né, em função de um dado, trabalhando com uma matriz de dados. Então, é um raciocínio que está assim, ó, eu vou constituir uma matriz de dados, eu vou construir uma base de dados, né? Eu vou associar um nome a um determinado valor. Qual for o nome que me derem, ele já vai capturar automaticamente o valor e aplicar. Eu não preciso ficar criando condições, né? E mais do que isso, vamos supor que apareça aqui um nome, sei lá, Joana, né? Nos meus ifs, se eu tiver um monte de if, né, talvez não tenha Joana, certo? Nos ifs. E aí não vai cair em caso nenhum. E ele não vai fazer nada. Você fala, mas aqui também, né, professor? Aqui não tem caso nenhum com Joana. Ele também não vai fazer nada. De fato, né? Mas é mais fácil eu virar aqui e colocar um XPTO Joana igual a 10, né, do que eu mudar toda a lógica do meu código, né? Que eu não encontrei o valor. Ou pior, né? Eu posso vir aqui, né, e falar o seguinte: if XPTO nome. Na verdade, tem que fazer uma coisinha um pouco mais chata. É isso aqui, ó. Type of XPTO nome diferente de undefined. Tá? Ou seja, vou tirar aqui. Se não houver nenhum valor registrado para esse índice aqui, né? Então, assim, ó, Joana, XPTO Joana, não existe. Se ele for undefined, ou seja, né? Ó, para a gente ver aqui, ó. Né? Console, log, XPTO. Gente, me desculpem os barulhos aqui do prédio, tá? Infelizmente é isso o dia inteiro. Ó. Tá aqui, ó. Eu quero saber qual é o valor de XPTO com o registro Joana. Vamos ver. Carregando, ó, undefined, tá vendo? Ele me fala, não existe registro, não está definido esse registro. Né? Então, assim, se tipo do XPTO for undefined, né, você for diferente de undefined, você faz isso daqui. Caso contrário, act 10,10,10,10. Pronto. Então, se não estiver previsto, faça isso daqui. Se houver algum registro, faça o que tiver no registro. E aí ele vai desenhar um 10,10 aqui, né? Aqui, ó. Esse pontinho aqui, porque não existe Joana. Né? Ou seja, eu cobri com poucas linhas de código todas as possibilidades do que não tiver registro e do que tiver registro. Né? Então, isso aqui é uma maneira muito mais inteligente, muito mais sofisticada. Tá? Isso aqui já encaminhando para um tipo de raciocínio de programação que é bem sofisticado, né? Que ele é bem, ó, já estou vendo ali que no futuro isso pode crescer, já posso ver que essa tabela de nomes aqui pode ficar gigantesca, e aí eu não vou ficar escrevendo, né, caso a caso ifs,
né, eu já vou trabalhar de uma maneira mais articulada. Tá bom? Tudo bem? Deu para entender isso daqui, esse raciocínio, por enquanto? Tá para ir? Tá. Então vamos lá. Agora, existe uma maneira, sim, de fazer um for, para girar, para passar por todos os valores que são nominais, que são associativos, que são palavras, né? Existe um if para fazer isso, existe uma condição de loop para fazer isso. Vamos lá. Como é que é feito este loop que gira não por um valor numérico, mas por valores associativos? Primeiro a gente tem que entender o seguinte, ó. Se eu colocar aqui, ó, console log xpto 2, ele vai me dar o resultado. Não vai. 2 aqui não recebeu nada. Tem alguma coisa? Não. Se colocar 0, talvez. Não, ele não vai associar. Tá. O PHP faz isso. O JavaScript não faz. É tudo undefined. Tá, então tá bom. Então não existe. Confundir as coisas. Porque no PHP ele pega esse valor como sendo o primeiro registro, né? Mas aqui no JavaScript não pega. Até sei por quê agora. Lembrei porque tem os motivos que no JavaScript a gente faz umas maluquices em relação a isso. Mas vamos lá. Então, como é que eu faço para girar, para fazer um loop em cima destes valores que são palavras e não números? O loop é o seguinte, é um for igual, só que, em vez de dar um valor numérico que vai crescer, ou diminuir, ou pular de tantos em tantos, eu coloco o seguinte, let palavra-chave, ou a variável que eu quiser, in xpto. Isso daqui é constituído exatamente para trabalhar com arrays que têm valores não numéricos como índice. Então, essa coisa aqui, ó, em algum lugar, em XPTO, é os valores associativos que estiverem registrados dentro do array XPTO. Então, vamos lá. Ó. Console log palavra-chave. Ou seja, me mostra na tela, me mostra no console quais são as palavras-chave, quais são os índices textuais. Então ele vai escrever Guilherme, João, Ricardo, Guilherme, João, Ricardo. Vai escrever isso várias vezes. Ó. Vamos lá. Aí, ó. Guilherme, João, Ricardo, várias vezes. Não vai parar. Né? Vamos dar um no loop aqui, ó. Para ele fazer isso uma única vez. Ó, aí, ó. Então ele fez uma única vez, ele só fez o draw uma única vez. E nesse draw uma única vez, ele passou por todos os valores associativos registrados em XPTO. Então, palavra-chave, a variável palavra-chave vai receber esses valores que são os valores associativos, ou seja, as palavras utilizadas como índices da minha matriz, da minha array, certo? E, obviamente, que tem o valor de... Então, vamos lá. O registro palavra-chave tem o valor de... Só para a gente ver, ó. Vou escrever isso aqui, ó. O registro Guilherme tem o valor de... Já vamos mostrar o valor. O registro João tem o valor de... O registro Ricardo tem o valor de... Então, a gente vem aqui e coloca o quê? XPTO, palavra-chave. É isso, ó. Se palavra-chave é Guilherme, XPTO Guilherme é igual a 0. Vai aparecer 0 aqui. Se palavra-chave vira João, o segundo registro, XPTO João tem o valor de 30. Vai aparecer 30 aqui. Se palavra-chave for Ricardo, que vem na sequência, né? XPTO Ricardo tem o valor de 100.
0, 30 e 100. Dá um espacinho aqui para ficar mais bonitinho, né? Faltou um espaço aqui. Olha aí. Ou seja, com essa variável, palavra-chave, recebendo os valores associativos e a própria array XPTO, eu consigo passar por todos os valores associativos dentro de XPTO. Tá? Também consigo colocar aqui, gente, ó, console log XPTO length. Certo? Esse registro também existe. Ele vai me dizer que dentro de XPTO, não tem, não está conseguindo. Eita, isso também é do PHP. Falha minha. Confundir aqui as propriedades. Ele não pega um length. Né? Não, ou pega, deixa eu ver. Vou escrever errado. Não, tá certo. Isso mesmo. Ele não pega, porque ele não pega registros associativos. Tá? Aí tem outro processo para saber quantos são, caso precise verificar o número de registro. Acho que é Object Keys. É isso aqui, ó. Object Keys XPTO.length. Aí ele vai me dizer quantos valores associativos eu tenho. Tá? É uma instrução também que serve para isso. Isso aí, 3, é isso. Lembrei. Né? Então, no caso de arrays associativas, né, de valores registrados com palavras, não dá para pegar um length diretamente. Você tem que falar assim, olha, eu quero saber sobre as chaves, né, os registros associativos de XPTO. Aí ele vai pegar isso aqui. Tá? Ele vai converter para número e vai pegar isso aqui. Tá? Enfim, é um caso aqui mais raro. Por quê? Porque geralmente quando a gente está construindo arrays associativas, você não está muito preocupado no número, no número de elementos, uma vez que você pode girar por eles através deste loop, certo? Você pode fazer isso e ele vai passar por todos. Então a gente não fica muito preocupado em quantos eles são. Mas existem situações onde você precisa saber. Né? É preciso saber quantos registros existem em XPTO, mesmo que o acesso a eles não seja numérico. Só precisa saber quantos, né? Quantos nomes tem aí registrados, né? Quantas pessoas foram marcadas, não sei. Preciso saber desses dados e aí dá para capturar. Tá bom? Tudo bem? Por enquanto, também? Tranquilo? Tá. O Pedro está falando que não consegue entender como que ele vai utilizar para desenhar. Pedro, você vai utilizar isso para desenhar quando você começar a trabalhar com dados. Entendeu? Quando você começar a trabalhar com dados, você vai começar. Vamos supor que isso, XPTO, não é XPTO, mas é nota. Olha aqui. Nota. Então, o Guilherme tirou 0, o João tirou 30 e o Ricardo tirou 100, por exemplo. Eu quero fazer um gráfico. Certo? Como é que eu vou fazer? Vamos fazer esse exemplo. Ó. For match key, eu vou usar a palavra key aqui, o K, né, em XPTO. Nota, não é XPTO, nota. Certo? E aí eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou escrever o nome da pessoa, né? Então eu vou colocar aqui uma variável let px é igual a 10. 10? Tá bom. Tá. Só passar o nome, tira o nome do ano. Px é igual a 10. Ó. Rect. Esse rect vai começar em px, em 500, e ele vai ter o valor de 30, uma coluna de 30, né? Vai ser 30 pixels, e menos 1 multiplicado por nota K. Tá? Menos 1, na verdade, menos 10. Multiplicado por nota K. Melhor, vamos deixar assim para ficar mais legível. Nota multiplicado por menos 10. Por que menos 10? Porque ele vai subir, né? Em vez de descer, ele vai subir. Eu vou fazer uma coluna.
ele vai subir, então vai para o negativo, certo? Vai ser o valor da nota, 0, 30, 100, só que para o negativo multiplicado por 10. Então, quem tirou 100 vai ficar 1.000. Né? Então, acho que talvez 500 seja pouco. Vamos colocar aqui 800, 700. Né? Menos 10, por enquanto. Depois a gente ajusta um pouco isso, certo? E aí eu vou falar o seguinte, ó. Px é igual a Px mais 40, porque a coluna tem 30, tá? E aí eu quero dar um espaçamento de 10. Olha, só que ele foi desenhando um monte de vezes, né? Então a gente tem que começar sempre aqui com Px igual a 0. Ó. Px igual a 10, pronto. Para zerar para voltar lá do começo. Certo? Então tá aqui, ó. Eu estou fazendo um gráfico, né? Eu acho que eu bobei aqui. Deixa eu colocar assim, ó. 1.000 por 800. E aí eu vou colocar, em vez de 10 aqui, menos 8, vai? Ó, 0, 30 e 100, né? Que foi lá em cima. Vamos, mais fácil fazer isso aqui, ó. Vamos dividir para 70. Aí acho que vai dar. Não, continua muito grande. Então, em vez disso aqui, eu vou fazer o seguinte, vezes menos 3. Pronto. E aqui, melhor, já sei. Ó, agora vai resolver. 10 e vai 7, 3 e 0. Pronto. E menos 5. Ele está começando no 700, é por isso. 500. Tá aqui, ó. Aí ficou pequeno demais. 10, vamos ver. Grande demais. Agora ficou bom. Agora dá até para colocar mais. Pronto, 30. Eu estou trabalhando com 0, 10 e 7. Aqui, ó. Então eu tenho agora barras, né? A Júlia perguntou o que é o valor de K. O K é a palavra-chave. É isso daqui, ó. Esse aqui é o K, ó. Podia ter usado K, podia ter usado palavra-chave. Tá? Ó, vou usar a palavra-chave para ficar mais fácil a leitura. Ó. Tá? Esse cara aqui são os registros, ó. Guilherme, João, Ricardo. Tá vendo? E aí, ó, eu faço os gráficos. Olha só, vou fazer um negócio aqui, hein? Então eu posso vir aqui também e falar o seguinte, ó. Text. Vou colocar palavra-chave só, o nome da pessoa, certo? Vai ser aqui, ó, o nome. Guilherme, João, Ricardo, certo? Palavra-chave, vírgula, px, vírgula, 570. Se eu fizer isso, ele vai escrever aqui, aqui e aqui. Vai ficar tudo meio bagunçado, né? Entenderam? Fica meio bagunçado por quê? Porque vai sobrescrever um em cima do outro. Então eu posso fazer o seguinte. Primeiro eu vou tirar aqui no stroke. Tá? Posso fazer o seguinte, ó. Antes de escrever isso aqui, ó. Copy. Copy. Push, não é? Push. Tá? 0,0. Ou seja, no 00. São 00. Push. Eu vou fazer o seguinte. Rotate. Pi sobre 4. Né? Porque, de novo, ângulos são em radianos. É 0. Pi sobre 4. Pi. 3π sobre 4. E 3π sobre 4? 3π sobre 4. Não, desculpa. Pi sobre 2. Então, pi sobre 2. Pi é 0. 90 é π sobre 2. Pi é 180. 3π sobre 2, 362π. Né? Então, vamos lá. Rotate π sobre 2. Certo? E aqui, translate. Depois que rotacionou, não. Primeiro, translate. Translate. Né? Px, 0, para ele ir para a coluna, e rotate. Vamos ver se agora funciona bem. Fiz bobagem. Só esqueci do copy. Não. Tem que também px vezes 510. Pronto, tá aqui.
qualquer maneira. Aí, ó, pronto. Olha aí, ó. Guilherme 0, João, Ricardo. Né? Estão vendo? Então, eu estou construindo um gráfico, certo? Aí você vai falar assim, ah, legal, bacana, para 3 é legal. Só que olha a vantagem disso aqui agora, ó. Nota, Joana. 10. Nota, Mariana. 5. Nota, Pedro. 7,5. Se eu for inserindo dados, esses dados já vão todos começar a ser populados aqui. Estão percebendo? A vantagem que é trabalhar com essas arrays. Então, eu estou associando, chama-se array associativa, porque ela associa coisas. Eu estou associando pessoas, certo? A valores. Né? Então, isso pode ser extremamente vantajoso. Né? E eu posso fazer diversas outras coisas, cores específicas. Né? Posso trabalhar com uma série de outros dados. Posso somar dados, eu posso ter 2 provas, dois exercícios, somar os dados, enfim. Posso fazer o diabo aqui, né? A partir disso daí. Então, isso começa... Vocês começam aqui, vamos lá, vamos lembrar que essa disciplina, um dos motivos pelo qual a gente trabalha com essa disciplina, a gente trabalha com vocês essa disciplina, é porque a gente quer que vocês sejam capazes, lá na frente, no futuro, de trabalhar com visualização de dados, certo? Trabalhar com visualização de dados sem entender o que são arrays, e as arrays associativas, né, logicamente, também, né, vai tornar o trabalho de vocês impossível na hora de vocês construírem imagens, né, que mostram informações, dados e valores de variáveis e esse tipo de coisa. Um dos intuitos pelo qual essa disciplina existe é que vocês comecem a trabalhar com esse tipo de projeto, esse tipo de produção gráfica, né, que precisa de banco de dados, que vocês precisam tratar os dados, que vocês precisam apresentar os dados, né, e que vocês façam isso diretamente, né, dos dados, e não aquela coisa maluca de você pegar um dado do Excel e começar a desenhar aquilo no Illustrator ou em qualquer outra ferramenta. Não faz o menor sentido você ter os dados brutos e você ter que desenhar aquilo, né? É uma loucura, né? Então, aqui vocês começam a poder trabalhar com esses dados de uma maneira mais inteligente. Então, a array associativa, ela vai permitir que a gente consiga construir essas coisas, construir esses elementos e trabalhar produzir um design, né? Criar um design, criar uma maneira de projetar, né? Imagens, informações, né? De maneira muito mais inteligente, muito mais direta, né? E muito mais flexível também, porque se esses dados alterarem, é fácil de mudar. Você imagina você construir um infográfico, você construir um negócio lá enorme, cheio de variável, curva, o caramba 4. Aí alguém fala, mudou aqui, a informação não era essa, estava errada. Você vai ter que redesenhar. É um inferno. Né? Aqui não, você vem aqui, muda o valor, e mudei o valor, pronto, ok. Não tem nenhum problema. Né? Inclusive, tem como, tá, gente, vocês capturarem esses valores de planilhas e coisas do gênero pelo JavaScript. Vou salvar aqui, Júlio. Vamos lá. Deixa eu salvar aqui. Arrays associativa. Oh, não fiz isso. Eu gravei em cima do... Pera. Como é que a gente faz? Histórico. Tá aqui. Tá, então é o seguinte. Vamos lá. Eu vou pegar isso aqui. Vou abrir um outro Open Processing aqui, openprocessing.org/create. Não create, é Open Processing, new. Não vou lembrar o link. Direto. Create. Sketch/create. Aqui. Vou colocar aqui esse código. E vou vir aqui e salvar esse aqui de volta. Pronto. Tá. Voltei aqui ao rotações duplo com push, que era aquele que eu tinha gravado, senão eu ia... Tá nós. O que aconteceu?
É isso, por que ele está reclamando? Catch, save. Tá, então vou fazer o seguinte, tá? Vou apagar isso aqui. Prof, não é porque ele tá em HTML, não? Talvez, eu acho que sim. Mas ele voltou aqui a um ponto que eu não estou entendendo. Não tem problema, vamos fazer o seguinte, ó. Vou de novo aqui, Sketch Create. Eu vou apagar esse rotação duplo com push. Coloco aqui. Tá aqui. Tá? Vou gravar esse cara aqui, ó. Rotação com duplo push. Pop, push, pop. Ok. Tá? E vou salvar esse daqui, ó. Array associativa. Tá aqui. Então, os dois guardados. Vou, inclusive, aqui voltar no meu perfil e apagar aqueles exemplos, aquele lá de... Vai. Era a rotação para push pop, era esse que estava errado? Deixa eu ver. Não. Esse aqui está certo. Minutinho, tá, gente? É esse aqui que estava o problema, tá? Não sei o que aconteceu aqui, ele fez bobagem. No... Então, vamos lá. Delete. Tá bom. Tá aqui. Então, nós temos aqui as arrays associativas, rotação com push, com duplo push, né? E por aí vai. Tá bom. Então, vamos seguir aqui. Tá tudo guardado, ninguém perdeu nada. Maravilha. Então, vamos lá. Então, a gente já viu as arrays normais, a gente já viu as arrays associativas. Agora a gente vai começar a ver a parte que é mais difícil, que são as arrays com mais de uma dimensão. Aqui a coisa complica. Então vamos lá. Então vamos usar primeiro com arrays numéricas, tá? Para ficar mais fácil. Então vamos lá. Vou criar aqui de novo XPTO. Vamos tirar isso aqui. Então, como é que funcionam as arrays multidimensionais? Então, eu tenho aqui uma array chamada XPTO. Normalmente, a gente trabalharia assim, né? XPTO 0 é igual a 10, ou a 20, ou qualquer coisa que seja. Certo? Perfeito. O que eu vou fazer agora? Eu vou dizer o seguinte. XPTO 0 é uma array. Calma. Prestem atenção aqui. XPTO é uma array. Certo? Aí eu estou falando de XPTO 0, que é uma caixinha, onde a gente vai colocar um dos valores, tem várias caixinhas. Essa caixinha, índice 0, que é onde eu vou colocar um valor, ela não é um lugar que eu vou colocar um valor. Ela vai colocar várias caixinhas aí dentro. Então, quando eu falo que XPTO 0 é também uma array, ela é uma caixinha que vai ter várias outras caixinhas aí dentro. Certo? E aí, como é que eu vou declarar isso daqui? XPTO 0, 1, ou 0, 0, é igual a 10, ou Guilherme, ou o que eu quiser. XPTO 0, 1, é igual a Ricardo. XPTO 0, 2, é igual a João. Tá? XPTO 0, 3, é igual a Mariana. Ou seja, eu agora tenho o que a gente chama de matriz bidimensional. Por quê? Porque o valor de XPTO 0 possui dentro dele... Lembra que a gente falou aqui? JavaScript não é uma linguagem tipada e que isso pode gerar uma série de problemas também?
Quando a gente pega uma linguagem de programação tipada, a gente tem que dizer, ó, essa caixinha é uma caixinha que só contém valores numéricos. Essa caixinha é uma caixinha que só contém valores string, né? Essa caixinha é uma caixinha que só contém valores de 0 a 1, booleanos. No JavaScript isso não existe. Quando eu crio uma caixinha, né, eu posso colocar o valor que eu quiser. Eu posso virar aqui e falar que XPTO 0, 4 é igual a 10. XPTO 0,5, 0,05 é igual a false. Eu posso colocar o valor que eu bem entender. E dentre os valores que eu bem entendo, aqui dentro desses registros, eu posso colocar também um array, que é um tipo de dado, certo? É um tipo específico de dado. Então, o JavaScript me permite esse nível de flexibilidade e, consequentemente, esse nível de confusão. Porque para gerar confusão aqui é fácil, né? Porque eu tenho muita liberdade. Então, vamos lá. Se eu virar aqui e falar console log XPTO 0,3, ele vai me falar que o resultado é Mariana. Ou seja, eu passo a acessar, né, 2 índices. Por quê? Porque XPTO 0, caixinha 0, tem outro conjunto de caixinhas ali dentro. Diga, Juliana. Professor, no caso, também dá para colocar esses valores dentro da array, separando por vírgula e acessar? Não, né? Não, tem que ser assim. Tá, tá? Não tem, o vírgula, na verdade, é um número, né? Ele vai considerar um número. Então, a gente não coloca 0,5, 0,3. A gente vai colocar 0, registro 0, registro 3. E aí, por que é mais importante? Por que precisa ser assim? Porque XPTO1 não é uma array. XPTO é uma array, mas XPTO1 não é uma array. Eu não posso fazer isso daqui. Isso não existe. Por quê? Porque para fazer XPTO0 ser uma array, eu tive que declarar aqui, ó, XPTO0 é uma array. Tem uma caixinha aí com vários valores, né? Tem um conjunto aqui dentro, certo? Então, a partir daí, XPTO0 recebe um subconjunto. Mas XPTO1 não é uma array. Então, isso daqui não existe. XPTO1 é declarado assim. Ainda. XPTO2, assim, certo? Eu não tenho um subconjunto, uma segunda dimensão, em XPTO1, em XPTO2, em XPTO3, em nenhum deles. Se eu quiser tornar XPTO1 também uma array bidimensional, o que eu tenho que fazer? Tem que vir aqui e falar assim, ó, XPTO1 é uma array. Aí sim, XPTO1, 0, igual a José. XPTO 1 é Vicente. Por aí vai. Ou seja, eu sempre preciso declarar que aquela determinada variável é uma array para que eu possa usá-la como uma array. Tudo bem? Deu para entender isso aqui? Então, para que eu possa usar um segundo nível, ou seja, uma bidimensionalidade, eu preciso declarar que aquela caixinha específica, 1, 0, 2, eles também são uma nova array. Eles têm ali dentro da caixinha. Então, vamos lá. XPTO, imagina XPTO com um monte de caixa. Porque ele é uma array. Aí eu venho na primeira caixa e falo, esta primeira caixa, ela é um conjunto de caixas. Então, coloca aí 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 5, 0, 6. Mas a 1 não é um conjunto de caixas, ainda. Ela vai receber um único valor aqui. Se eu quiser que ela receba múltiplos valores, aí eu falo, ó, XPTO1 também é um array. Aí vai ser 1, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4 e por aí vai. Aí eu vou para XPTO2. XPTO2 é uma variável, não é uma array, é só uma caixinha. Aí eu quero múltiplas caixinhas. Então, XPTO2 é um array. Falo para ele, ó, declaro igual a colchetes.
Então, é XPTO 2, 0, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4. Então, se eu quiser fazer um segundo nível, eu preciso sempre declarar. Reparem por que a gente chama, então, de bidimensional, tridimensional, multidimensional. Porque, no fundo, a gente está quase que trabalhando com coordenadas, né? Ó, coordenada 0, coordenada 0, coordenada 0, coordenada 1, coordenada 0, coordenada 2, coordenada 0, coordenada 3. Coordenada 1, né, virou uma array bidimensional. Coordenada 1, coordenada 0, coordenada 1, coordenada 1. Dificilmente a gente vai ter uma situação onde eu tenho uma array que um dos registros é bidimensional e os outros não são. Se a gente está criando uma array onde algum registro é bidimensional, é porque provavelmente todos os registros vão ser. É raro, né, a gente ter uma situação onde um único registro da array ele é bidimensional. É raro, não quer dizer que não acontece nunca. Só é menos provável de acontecer. Geralmente a gente vai trabalhar com uma matriz, né, que a gente vai chamar de bidimensional, que a gente vai ter vários registros em todas as colunas e linhas. Tudo bem. Mas pode sim acontecer alguma coisa, eu tenho uma base de dados onde um dado específico contém vários valores, né? Por exemplo, então vamos lá. Indo para um caso mais concreto, mais imediato. Nota. Né? Nota. Eu vou chamar aqui nota. Nota. Então, se eu tiver, por exemplo, duas provas, por exemplo, né? 2 exercícios, 2 provas. Nota Guilherme, né, é igual a uma array. Nota. Nossa, professor, eu posso misturar associativa e não associativa? Pode. Eu posso misturar associativa com uma nova associativa? Pode. Vamos ver. A porca vai dar um... ela não vai torcer o rabo, não. Ela vai torcer o planeta a partir de agora, né? É a porca que gira a realidade a partir de agora. É uma loucura. Então, aí, ó. Ricardo. É igual a uma array. Nota. João. É igual a uma array. Certo? Então, eu posso ter, a partir de agora, nota Guilherme 0, primeiro exercício, é igual a 10. Nota Guilherme, segundo exercício, é igual a 7. Nota Guilherme, terceiro exercício, é igual a 8. Certo? E aí, por exemplo, eu posso ter o caso do João também. João, só que João tirou 3, João tirou 4 e João tirou 5. João está abaixo da média. Ele foi reprovado, a princípio, né? Mas como a gente tem sempre uma avaliação, né, para aqueles que ficam com nota abaixo, né, uma avaliação posterior, a gente pode ter um 3 aqui no João, onde ele tirou 10 e passou na disciplina. Né? A gente tem a segunda chamada. Né? Então, no caso do João, ele teve uma terceira avaliação, uma quarta avaliação. Né? O Guilherme e o Ricardo não, por exemplo. Certo? Ou seja, eu começo a ter registros, certo? Né? Múltiplos registros, né? Múltiplos índices. Né? E, de novo, ó, vamos lá. Aqui eu estou usando um nome e um índice numérico. Nome e índice numérico. Mas eu poderia, e ó, de novo, com muito cuidado, para que isso não vire um inferno na vida de vocês. Eu poderia virar e falar aqui, ó, Ricardo, exercício 1. Ou até assim, ó, um espaço. É igual a 7. Nota, Ricardo, exercício 2. Toque 6. Nota, Ricardo,
segunda chamada. Igual a 8. Certo? Então, eu posso usar numéricas, arrays numéricas, como eu posso usar arrays associativas, certo? Obviamente, né, é só declarar isso daqui, certo? Agora, vamos supor que eu estou construindo uma base de dados extremamente complexa, extremamente complexa. Eu estou querendo detalhar as informações de uma maneira absurda. Eu quero que, é uma prova, e a minha prova tem 10 exercícios, por exemplo. E eu quero saber que nota que cada pessoa tirou em cada exercício de cada prova. Então, vamos lá. Em vez de 0, vai ser prova 1, prova 2, prova 3, prova 1, prova 2, prova 3, recuperação, prova 1, prova 2, recuperação, ele não teve prova 3, por exemplo. É undefined, tá? Então, se eu perguntar aqui, console log, nota, Ricardo, prova 3, ele vai me dar undefined. Tá? Undefined. Tá? Não existe, não tem registro. Tá? Mas se eu perguntar recuperação, ele vai me falar 8. 8. Certo? Então vamos lá. Só que agora eu quero que o detalhamento de cada uma dessas coisas. Eu quero o detalhamento, né, de cada uma dessas provas, dessas construções. Eu quero saber, na prova 1 que teve 2 exercícios, qual o valor de quanto que ele tirou em cada exercício? Na prova 3 que teve 4 exercícios, na prova 2 que teve 4 exercícios, qual o valor? Vamos lá. Então vamos lá. Ó. Primeiro, Guilherme, prova 1 é um array. Porque se eu vou ter vários exercícios nessa prova, eu quero saber a nota do exercício 1, 2 e 3, é um array. E aí passa a ser assim, ó. Nota, Guilherme, prova 1, 0, igual ele tirou 3 pontos. Exercício 1, ele tirou 4 pontos. E na prova 2, de novo, ó, array. Prova 2, exercício 0, ele tirou 2 pontos. Prova 2, exercício 1, ele tirou 3 pontos. Exercício 2, ele tirou 2 pontos. Certo? E prova 3, uma array. Prova 3, 0, tirou 4 pontos. 1, tirou 5 pontos. E por aí vai. Né? Vamos lá. Jaqueline colocou que é um quebra-cabeça que está muito confuso. É exatamente isso. Gera uma confusão brutal. Mais do que isso, nada garante que esses dados sejam consistentes. O que isso significa? Eu estou registrando dados para a prova 1 de Guilherme, estão vendo? Mas quando eu chegar aqui em João, eu vou ter que fazer a mesma coisa. Ó. João, prova 1. Quem que era uma array? Guilherme, prova 1. Guilherme, prova 1, era uma array. Mas João, prova 1, ainda não era. Então eu vou ter que transformar em uma array. E agora eu posso dizer o seguinte: nota, João, prova 1,
0 é igual a 3. Nota João 1 é igual a 2. Nota João 1, 2 é igual a 2. Opa! No Guilherme não tinha registro 2 aqui, só ia até 1. Era 0 e 1. Não tem nada que me garanta que essa estrutura de dados vai ficar consistente. É você que tem que garantir isso. Somente se você for consultar isso através de loops e coisas do gênero, certo? Então você é que vai ter que manter a estrutura dos teus dados consistente. Do contrário, vira um caos. Do contrário, você não tem nem como saber o que você tem aí de dados. Tá? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Essa é a maior dificuldade quando a gente lida com dados que não fomos nós que construímos. Quando a gente acessa uma base de dados, por exemplo, e pega esses dados para trabalhar com eles. A gente não consegue saber exatamente quais são os dados, quantos dados existem, né? Isso é muito complicado. E você conseguir enxergar isso, visualizar esses dados para conseguir trabalhar com eles, é um grande problema. É por isso, exatamente por esse motivo, que eu particularmente uso o Observable, né? Então vamos lá, deixa eu pegar aqui uma das minhas... deixa eu achar aqui um dado. Vamos pegar aqui um arquivo do Observable, um dos meus sketches aqui. Sketch não, dos meus documentos aqui no Observable. Deixa eu pegar um aqui para mostrar para vocês. Vamos lá. Ementas. Tá, pode ser das ementas. Da disciplina. Tá aí, vamos lá. Então, olha, gente. A grande vantagem de quando a gente trabalha com dados, de usar uma ferramenta como essa, não é porque você não vai ter que programar, você vai ter que programar exatamente do jeito que a gente está programando aqui. Você vai ter que construir cada coisa programada, né? Só que, quando eu capturo uma base de dados, uma planilha ou de alguma coisa, deixa eu chegar aqui nele, ele demora um pouquinho porque ele é muito pesado. Quando eu capturo uma base de dados, ó, aqui eu tenho um array com 35 registros, cada um deles com um conjunto de outros registros. Ó, essa array, ó, o valor 0 dela é numérico, mas ela tem um associativo chamado ID, um associativo chamado autor, um associativo chamado título, um associativo chamado notes, todos esses caras. Então vamos dizer que isso aqui é bibliojson 0 ID, bibliojson 0 autor, bibliojson 0 título, 0 notes, 0 anos. Aí eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, todos eles com todos os conjuntos de dados. Até 35. Olha a quantidade de dados. Isso aqui é uma única array bidimensional. Certo? Com um monte de registro. Agora, todos os registros são os mesmos, estão vendo? Todos os registros são os mesmos. Por quê? Porque isso veio de uma base de dados que conseguiu construir isso daí de uma maneira consolidada, de uma maneira estruturada. Então, eles vão sempre bater. Na hora de programar, eu sei que eu posso contar com certos registros, porque eles estão lá na base de dados. Né? Mas para enxergar isso daqui, né, para conseguir navegar nesses dados, na estrutura de dados, para programar, é uma loucura. Então, uma ferramenta como essa vai me ajudar a enxergar os dados, a entender os dados, de uma maneira que eu possa sentar e construir o meu código, baseado nisso. Né? Pegando os valores certos, as informações certas, os registros certos. Né? Minhas arrays vão ser difíceis, mas eu vou conseguir entender isso porque eu navego aqui pelos dados que são visíveis para mim. E isso são várias. Ó. Tem outra aqui, aulas-fonte. Aqui, ó, um monte de registro com um monte de outros registros dentro. Tá vendo? Isso é capturar um banco de dados. Quando você pega informações de um banco de dados, o que você vai receber é um negócio desse. Né? São um conjunto de linhas
de registros com um monte de colunas com esses registros. E aí, quando você pega, por exemplo, uma base de dados que, além de pegar esses registros, pega esses registros na medida que eles vão sendo alterados pelo tempo, então, em um tempo, né, em um determinado momento, a professora dessa disciplina era a professora Simone. Em outro semestre, era outra professora, mas é a mesma disciplina. Aí essa base de dados começa a ser registro tridimensional, porque você tem linhas, né, as disciplinas, colunas, as propriedades e o tempo, no eixo Z, vamos colocar assim, né? E o tempo que vai mudando, semestre 1, semestre 2, semestre 3, semestre 4. Perceberam? E aí, de repente, você tem mais um nível, né, mais uma dimensão, que é a dimensão das correções, né? Então, aí, cada correção que se faz sobre o registro, era isso, mas errou um negócio aqui, então a gente vai guardar mais uma correção, mais uma versão desse mesmo registro. Aí você abre mais uma camada, mais um nível, mais uma dimensão para o seu array, né? Tem bancos de dados que você grava as informações, toda vez que você faz uma alteração, ele grava um registro suplementar, outro registro suplementar, e aí você captura além do que é aquilo que tinha sido antes. Você vai ter uma outra dimensão desses dados, tá, gente? Então, trabalhar com dados, pessoal, é super confuso. É muito confuso. É muito difícil mesmo. Entender, encontrar, entender por que o dado não apareceu, onde é que estava esse dado, o que está faltando. Isso é muito confuso, isso é muito difícil, tá? Então, aí a gente precisa trabalhar com uma ferramenta que nos ajude, né? No Visual Studio Code, às vezes eu uso o Coca, que é um plugin que faz uma coisa dessa. Mas a gente, geralmente, tem que trabalhar realmente com os dados, abrir os dados, analisar os dados, visualizar os dados, né? Construir uma ferramenta para enxergar os dados, para poder trabalhar com eles, né? Então, isso faz parte do trabalho de quando a gente está construindo o que a gente chama de visualização da informação. Quem está fazendo a disciplina de editorial digital comigo, a gente está vendo isso, né? Como é que a gente visualiza a informação? Para construir essas coisas é um processo complicado, não é simples. Mesmo um gráfico de barras, ele pode ser, acessar esses dados e entender esses dados é uma coisa extremamente complicada. Tá? E aí a gente precisa usar, às vezes, uns recursos assim para trabalhar. Jaqueline, isso aqui é a maneira com que o Observable apresenta para a gente. Ele fala assim, isso aqui são os objetos dentro de 0. Esses são os objetos dentro de 1. Né? Porque o associativo ele chama de objeto. Tá? Quando é numérico, ele chama de array, mas isso é o Observable. Tá? E quando tem valor associativo, palavras, né, ele chama de objeto. A gente vai ver os objetos, a gente vai ver programação orientada a objeto, provavelmente na próxima aula. Né? Mas a verdade, assim, para o JavaScript, tudo é objeto. Isso aqui, os arrays são objetos, tudo objeto. O JavaScript vai trabalhar só com objeto, né? Mas na nossa cabeça tradicional, de lógica tradicional de programação, né? Objeto é uma coisa, array associativa é outra. Né? No final das contas, acessar os objetos de programação, a gente vai fazer exatamente como a gente faz para acessar as arrays. E eu já vou mostrar um truque aqui para vocês, um shortcut importante para a gente acessar essas arrays associativas, né? De uma maneira mais rápida e mais fácil, que também é outra flexibilidade que o JavaScript nos permite, né? Que é muito bom, muito prático. Né? Mas o Observable vai chamar tudo de objeto aqui, e isso pode gerar certa confusão, porque tecnicamente são tudo objeto. Isso aqui também é objeto. Né? O que ele coloca como array aqui também é objeto. Tá? Então não faz diferença para o JavaScript, mas faz diferença para o nosso raciocínio. Tá bom? Vamos lá. Então, tudo isso aqui, gente, é para vocês entenderem o quanto pode ficar complexo e confuso trabalhar realmente com dados. Né? Trabalhar com dados, construir a visualização de um dado, é um trabalho pesado para quem programa, para quem constrói esses códigos. Não é uma coisa simples. Né? Tudo que a gente trabalha bidimensional já está usando, por baixo, no mínimo, 2 coordenadas no espaço, né? X e Y. Você já tem que registrar, no mínimo, 2 informações para qualquer coisa que você vai colocar no campo cartesiano. Certo? Se você está trabalhando tridimensionalmente, são 3.
para começo de conversa. Um ponto na tela, você já tem 3 dados registrados a ele, certo? Então, aí você vai fazer um quadrado, um cubo, você vai fazer um paralelepípedo, você vai guardar um monte de informação. 3 para um vértice, 3 para o outro, para o vértice final. Começa a explodir a quantidade de informação que a gente precisa registrar e tratar na hora da gente começar a desenhar essas coisas na tela. Tá? Então, é super importante que a gente tenha esse percalço. Tá? Vamos voltar aqui para as nossas arrays bidimensionais. Então, vamos lá. Eu quero mostrar para vocês aqui um loop numa array bidimensional. Então, vamos lá. Vocês estão vendo que pode dar muito trabalho para a gente inicializar essas arrays, né? Ó, eu tenho um cara aqui, tem que sinalizar, é um inferno isso aqui, concorda comigo? Então, como é que a gente inicializa em loop? Como é que a gente faz um loop para inicializar os dados dessas arrays bidimensionais, tridimensionais? Tá? A técnica que a gente usa é essa daqui, ó. Vamos lá. Eu tenho uma array chamada nota aqui, certo? Eu vou colocar ela, inclusive, no começo aqui. Ó. Só que eu quero inicializar a nota com múltiplos valores, com múltiplas dimensões. Né? Nota não é uma array simples, é uma array bidimensional, por exemplo. Então, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou falar o seguinte, ó. For let k é igual a 0, k menor que 100, eu vou colocar 100 valores, por exemplo. K é igual a k mais 1. Beleza. Aí eu venho aqui e falo o seguinte, ó. Nota K, ou seja, nota 0, nota 1, nota 2, nota 3, nota 4, nota 5, nota 100, 99, né? Nota 99 é igual a uma array. Certo? O que eu estou fazendo com isso? Eu estou passando por todos os valores de 0 a 100 em nota, de 0 a 99 em nota. Obviamente que nota poderia ter um valor 100, 101, 102, mas aí eu não estou passando por eles. Eu estou indo de 0 a 100, certo? E estou falando que todos esses valores são arrays, são novas arrays. Ou seja, nota integralmente, nota 0, né? Nota 1, nota 99, todos eles têm um segundo nível, né? Uma segunda dimensão, 0, 1, 2, 3, o que eu quiser. Mas aí, ó, nota 99, né? Até de 0 a 99, tem só um segundo nível. Eu não tenho um terceiro nível. Eu não criei uma array tridimensional, certo? É bidimensional. E aí eu posso colocar valores aqui para qualquer um desses registros. Se eu quiser, eu posso fazer uma coisa ainda melhor. Eu posso virar aqui e falar o seguinte, ó. Nota 1000. Eu estou criando já um registro que é o 1000. Que eu vou falar, é o último registro. É o 1000. É igual a 0, por exemplo. Né? Ou, posso até falar, é igual a uma array. Eu já estou dando um último registro lá no final. 1000. E aí eu posso virar aqui e falar que K é menor que nota length. Por quê? Porque eu tenho aqui, ó, eu tenho, só por declarar o 1000, eu já tenho 1001 registros, né, automáticos. Eles não são arrays. Só o 1000 é array. Né? De nota 0 até nota 1000, só o 1000 é uma array, por enquanto. Mas como ele vai ser o último, e eu estou fazendo um loop para chegar até o último, do 0 até o último, eu estou falando que todos eles são arrays. Novamente, eu inicializei, né, como arrays bidimensionais todos os registros de nota. Então, nota 400 é uma array bidimensional. 0, 1, 2, 3, o que eu quiser aqui. Certo? Agora, vamos lá. Eu quero, então, que cada um desses caras, né, aqui dentro, ó, nota K, 0, 1, 2, 3, 4, 5, até 1000, são arrays bidimensionais. Então, nota começa a ser uma array bidimensional. Agora eu quero transformar ela numa array tridimensional. Como é que eu faço? For let tri, o que vocês quiserem, igual a 0, tri menor que 100, por exemplo,
Tri é igual a tri mais 1. Aí eu venho aqui e falo o quê? Nota K, porque eu ainda estou dentro do loop de K, tendo um loop dentro de outro loop, certo? Nota K, tri, segundo nível de cada um desses, que ela já é bidimensional, é igual a uma array. Aí o que eu estou fazendo? Eu estou inicializando tridimensões em todos os valores de K de 0 a 1000, ou seja, 1001, né? E para cada um deles vai de 0 a 100. Ou seja, eu tenho nota 400, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, né? Até 1000. Desculpa, até 100. Até 100, ou seja, até 99. Certo? Isso aqui é uma array. Aí eu coloco aqui 1, 0, o que eu quiser. Entenderam? Perceberam como é trabalhoso e é confuso? Obviamente que fazer um negócio desse aqui é muito mais simples do que a gente construir um por um, né? Construir um por um perde todo o sentido da gente trabalhar com arrays, que era aquela coisa que a gente começou essa aula falando, né? É para sistematizar e para você não ficar preso a declarar na mão cada um deles, certo? Então eu tenho que começar a construir loops para inicializar cada um desses níveis das arrays em cada um dos registros, né? E eu vou fazer isso da forma mais automática e mais automatizada possível. Professor, você poderia ter colocado aqui que, por exemplo, nota 1000 é igual a uma array, e poderia ter colocado aqui, ó, por exemplo, nota 1000 length, para chegar até o limite máximo? Poderia. Poderia. Isso aqui também funciona, tá? Porque, vejam, nota 1000 é uma array. Se ele é uma array, ele possui um length. Desde que ela seja uma array numérica. Se ela for uma array associativa, não tem length. Certo? Tudo bem? É confuso? Extremamente. Extremamente confuso. Quanto mais dimensão você colocar na tua array, pior fica. 4, 5, 6, 10. Pediu para ir parar no Pinel. Pediu para ser internado no hospício. Né? Porque vai ficar impossível entender o que são esses dados. É muito complexo. É realmente muito complicado. Tá, gente? Então, muito cuidado, né, para não extrapolar o limite do nosso raciocínio, porque isso daqui é terrível. Tá bom? Eu não vou perguntar se está tudo bem, porque não está. Tenho certeza que não está. Né? Mas deu para entender o princípio, pelo menos, né? Para entender como isso aí funciona por aqui? Não está nada bem, eu tenho certeza que não. Isso daqui, gente, é para torrar todos os neurônios que vocês ainda têm. Tá? Realmente você mostra isso para um programador profissional e fala, não faz isso. Não faz isso. Pelo amor de Deus, não me coloca nessa situação. Né? É punk mesmo. Tá? Agora, para a gente fechar a aula, uma coisa boa. Tá? Para a gente fechar a nossa aula, uma coisa boa. Tá? Vamos lá. Quando a gente cria arrays associativas, então vamos lá. Nota é uma array, certo? Aqui. Nota Guilherme é igual a 10. Nota João. Não vou usar acentuação, vocês já vão ver por quê. Aí você tem que evitar a acentuação, tá? Para não dar problema. É igual a 5. Nota Ricardo. E também evitar espaços, tá? Evitar espaços. Não façam isso para esse tipo de notação que eu vou mostrar para vocês. É igual a 10. Tá? Cardo. Eu criei uma array associativa e coloquei palavras, né? Como índice. Quando a gente faz isso, no JavaScript,
a gente pode associar dados ou recuperar dados com uma forma de escrita mais simples, que é nota.Guilherme, nota.João, nota.Ricardo. Então, quando eu tenho uma array associativa, e essa palavra utilizada para a associação não tem espaços, nem caracteres especiais, tá? Nem números começando, por exemplo, isso daqui. Quando eu tenho uma palavra simples, sem acento, uma única palavra, eu posso acessar essas arrays desta maneira. É uma outra forma de fazer que é mais fácil. Por quê? Porque isso facilita muito, muito a nossa leitura do código, certo? Então, se eu virar aqui e falar o seguinte, ó, console log nota Guilherme, nota.Guilherme, ele vai me falar que Guilherme é 10. Ó, vai me mostrar aqui, 10. Aqui. E se eu virar aqui e falar o seguinte, ó, nota.Guilherme é igual a 5, 4, vira 4. Eu mudei para 4. Eu mudei o registro para 4. Tá? Como qualquer array. Ou seja, arrays associativas, elas vão me permitir uma outra forma de escrita que é muito melhor para ler no código do que usar essas malditos colchetes e as palavras com aspas. Concordam? Então vamos lá. Em vez de fazer isso daqui, eu poderia ter feito isso daqui. Tudo bem? Está no mesmo, né? Desde que as palavras utilizadas sejam palavras simples, sem acento, sem espaço, sem começarem com números. Eu posso ter número no final, tá? Eu posso ter isso daqui, ó. Tá? Mas eu não posso ter o número no começo. Tá bom? Então, isso daqui, gente, vai simplificar a vida de vocês com as arrays associativas, né? Na hora de escrever e manipular elas no código. Ajuda muito, muito mesmo. Porque fica muito mais legível, fica muito mais claro de entender o que a gente está trabalhando. E se eu tivesse uma array associativa bidimensional, tá? Eu faria isso daqui, ó. Prova 1, por exemplo. Tá? Então, se eu tivesse uma array associativa Guilherme, e ela é uma array que vai ter outros valores, prova 1, prova 2, prova 3, recuperação, eu também poderia acessar com ponto alguma coisa. Tá legal? Tudo bem nessa parte? Essa parte é essa parte é melhor, vai? Essa parte até que é uma boa notícia. Isso também é uma das grandes vantagens do JavaScript, tá, gente? Porque a gente consegue acessar esses dados, né? Acessar essas variáveis, acessar esses registros de uma maneira muito mais tranquila. Então, quando eu peguei aqui e coloquei para vocês o observable, tá vendo? Vamos lá. Deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês a programação no observable. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu capturo dados, certo? De um banco de dados. São muitos dados, concorda comigo? E esses dados, eles têm campos. Eles o período, o nome, a sigla, o sei lá o quê. A gente viu aqui, né? Ó, vocês viram aqui, ó. Se eu pegar aqui, ó. Período, eixo, letra, é uma array associativa, certo? Então, vamos lá. Quando eu vou trabalhar aqui, ó, com a informação, ó, isso aqui é ruim, né? Olha aí, ó. Uma array bidimensional. Um valor numérico, eixo. Ou seja, aqui, ó. Valor numérico, eixo. Então, aqui os dados. Mas olha só. Quando eu consigo trabalhar só com o associativo, olha aqui, ó. Array.código. Array.eixos. Array.nome. Fica muito mais legível, fica muito mais fácil. Deixa eu aumentar, acho que vocês não estão enxergando, deve estar pequenininho aí para vocês, né? Ó, fica muito mais legível, fica muito mais fácil do que vir aqui e colocar isso daqui, né? Olha que inferno que vira esse negócio, tá? Então, isso
é uma coisa também muito positiva, porque quando a gente captura dados de um banco de dados, eles têm campos já estruturados, você já pode informar o nome do campo diretamente assim. Não sei o que lá, o nome da array, ponto, o nome do campo. Tá? Então, a gente captura lá um arquivo JSON, uma base de dados, né? Você vai jogar isso num array e vai pegar array.nome, array.valor, array.nota. Vai ficar muito mais fácil de trabalhar do que ficar trabalhando com os colchetes, né, que não são muito legíveis. Tá bom? Então, isso é uma vantagem também do JavaScript. Além das arrays associativas, né, ele permite que a gente acesse esses dados das arrays associativas de uma maneira muito mais tranquila. Facilita a nossa vida. Tá legal? Tá bom? Gente, tenham calma com isso. É difícil mesmo. Não é de primeira. Então, não se preocupem se vocês tentarem usar e tiverem dificuldade. É realmente normal que a gente tenha. Até programadores experientes sofrem um pouco com as arrays. Tá? Mas tentem trabalhar com elas, tentem experimentar com essas coisas, porque isso vai ajudar bastante a vocês criarem coisas, né, que não dá para a gente fazer com variáveis simples. E quem sabe, né, quem sabe com sorte, vocês acabam indo para a área de visualização de informação, visualização de dados e visualização de informação, e vocês vão ser capazes de trabalhar com esses dados e construir coisas interessantes nessa área, que é uma das coisas que a gente tem feito muito na pós-graduação, né, e na pesquisa, né, é tentar capacitar os designers, né, os nossos alunos, para que eles comecem a trabalhar com dados e consigam expressar dados através de ferramentas computacionais, né, e desenhar isso, e construir essas visualizações, não fazer a visualização a partir do Illustrator, né, redesenhando alguma coisa que pode ser feita dinamicamente e de maneira generativa. Tá bom? Então é isso. Não vou perguntar se está tudo bem, porque não está. Definitivamente não deve estar. Se estiver tudo bem nesse momento, você tem algum problema, porque depois dessa fritação de neurônio, ninguém está raciocinando. Então, se for o caso, revejam esse vídeo com mais calma depois, para tentar pegar esses detalhes de novo, aos pouquinhos, tá? Mas vão com calma. Não se preocupem se não funcionar da primeira vez e se vocês ficarem totalmente perdidos com isso. É absolutamente normal. Arrays e objetos são a parte mais complexa da nossa disciplina. São os dois elementos da programação que são mais complexos e eles não são elementos básicos, eles não são elementos primários, eles não são para iniciantes. Mas a gente tem que ensinar e vocês têm que ver isso porque, efetivamente, eles vão aparecer na programação e eles vão ser necessários para alguns tipos de programação. Sem eles não dá para fazer algumas coisas, tá? Então, é isso. Fiquem bem. Tem alguma dúvida, alguma pergunta? Pode sim, pode tirar. Diga, Júlia, pode dizer. No caso, eu poderia mandar o link? Pode, claro, pode. Tá, um momentinho, por favor. Ó, para quem perguntou quantas aulas nós temos ainda, ó, nós estamos no dia 20, é aqui, ó. Tá? A gente tem mais aula semana que vem, 27, 4 do 5 e 11 do 5. Tá? Então são mais 3 aulas só. Tá bom? Júlia, se você quiser compartilhar, você pode compartilhar a tela, mas se quiser me mandar o código, eu posso abrir também. Não tem nenhum problema eu abrir aqui. Eu abro aqui no... Demora um pouquinho que o meu computador é lento quando está gravando. É aquilo que eu tinha perguntado no começo da aula, mas aí eu acho que, mesmo com a questão de mudar o push e o pop, eu fui tentar em outro fork e aí não deu. No caso, eu queria que todas essas pílulas, digamos assim, elas girassem. Elas girassem? Cada uma em torno do próprio eixo, sabe? Em torno do próprio centro. Tá. Só que quando eu coloco para o translate no RX e no RY, aí fica uma bagunça. Ela começa a zaralhar o código. Ó, vamos lá. Deixa eu achar aqui o teu ang, né? Você criou um ang aqui. Cadê o teu ang? Deixa eu ver essa variável. Ang é igual a 0, né? Ele muda em algum ponto?
Muda, tá embaixo da função, eu acho. Ou se não, tá aí, ó, como comentário. Vamos lá, ó, vamos lá. Então, vamos trabalhar aqui, ó. Demo push, act mode center, certo? A gente vai rotacionar, rotate, certo? E vai virar aqui em ang. E a gente vai falar que o ang é igual a ang mais 1 grau que você está querendo mudar aqui. Não tem problema. Vamos ver o que acontece, ó. Vai ficar uma bagunça, né? Por que vai ficar? Porque o teu retângulo, ele está em RX e RY. Tá vendo? Na verdade, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que dar um translate RX e RY e você vai colocar esse cara no 00. Ele vai ser desenhado no 00. Quem vai botar ele em posição é o translate. É o sistema cartesiano que vai mudar, né? Ele vai sempre ser desenhado na posição 00. Entendeu? Acho que entendi. Tá vendo? Entendi. Entendi, professor. No caso, se é por isso que ela estava se movendo, né? Ela estava mudando assim de. Porque você estava rotacionando o sistema cartesiano e cada vez que você rotacionava o sistema cartesiano, você estava colocando em outra posição. Então, eles iam desenhados em outro lugar. Entendi. Entendi agora. Era isso mesmo. Muito obrigada, professor. Imagina, não por isso. Tá bom, gente. Mais alguma dúvida, alguma questão? Não? Então tá bom, gente. Fiquem com saúde. Cuidado com o final de semestre. Final de semestre sempre tem muito trabalho para fazer. Não, fiquem atentos a isso para vocês não se complicarem, tá bom? E nos vemos então na semana que vem, gente. Bom feriado, bom resto de semana e até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, professor. Boa semana. Tchau, professor.